A paz do Senhor a todos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. A partir de hoje, nós estaremos tratando o termo santidade nas finanças. Até semana passada, a gente tratou a respeito de santidade nos nossos pensamentos, na nossa forma de pensar. E a partir de hoje, então, a gente começa com santidade nas finanças. Vamos ler Provérbios 3, versos 9 e 10, que diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A primeira coisa que eu quero falar para você é que eu estou me sentindo muito à vontade para tratar desse assunto hoje, porque após essa palavra, eu não vou pedir nenhuma oferta. Eu confesso para você que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para falar a respeito de dinheiro na igreja por causa de algumas situações que aconteceram. Eu vou falar, não posso falar de outros lugares, eu vou falar apenas da igreja evangélica, que é a igreja da qual eu faço parte. E a gente sabe de alguns excessos e alguns abusos que foram cometidos com a palavra de Deus. E muitas vezes, quando esse assunto é falado na igreja, a sensação que as pessoas têm é que esse assunto é falado para você retirar algo delas, extrair algo delas. Então, eu quero te dizer que você pode ficar com a sua carteira do seu bolso, tranquilo, e que após esse momento aqui não será pedido oferta, ok? E por que nós estamos falando a respeito desse assunto? Por causa de um ensinamento. E dinheiro é um assunto sobre o qual a gente precisa falar a respeito dele. Ele foi o único assunto que Jesus tratou com a igreja, tratou com os seus discípulos e disse que esse assunto concorria com o senhorio de Deus na nossa vida. Então, veja bem a seriedade desse assunto, né? Então, eu também não quero usar esse texto que nós acabamos de ler para estimular você à ganância. Dizer para você, dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ou seja, tratar desse assunto com você para dizer que você, se você der algo, você vai receber 100 vezes mais, apesar de que a palavra de Deus diz isso. Mas eu não quero pegar as consequências de um ensinamento sobre um princípio para orientar você. Eu quero ensinar você, por meio da palavra de Deus, a respeito de um princípio. E as consequências virão naturalmente sobre a sua vida. Vocês conseguem entender? Nós vamos falar hoje sobre o princípio. Nós não vamos colocar ênfase nas consequências desse princípio, mas as consequências virão sobre a vida dos obedientes, ok? Porque a palavra de Deus é assim. Você obedece, você colhe os frutos. Então, muito bem. Eu acho que nenhum de nós aqui tem dúvida de que a vontade de Deus é suprir as necessidades dos seus filhos. Gente, a Bíblia diz, Jesus diz que eu, sendo má, gosto de dar coisa boa para os meus filhos. E eu fico pensando que realmente, como isso é verdade, como eu gosto. Eu penso assim, várias vezes na semana, ou às vezes quando eu estou viajando, quando eu estou em algum lugar, que eu vejo algo bonito, que eu vejo algo interessante, às vezes eu economizo nos meus gastos pessoais. Por quê? Porque eu quero trazer alguma coisa boa para os meus filhos. E quando eu falo dos meus filhos, eu estou falando, antes eu tinha 2, agora eu tenho 4. Porque agora eu ganhei mais uma filha, que é a minha nora, e mais um filho, que é meu genro. E daqui a pouco você pensa bem, vão vir os netos. Se eu gosto de dar coisa boa para os filhos, você imagina para os netos. Não é verdade? Deus também deseja nos dar coisas boas. O Salmo 23, verso 1,
diz assim: o Senhor é o meu pastor. E tem uma versão que diz assim: e eu não tenho falta de nada. Ou seja, Deus deseja, almeja nos suprir nas nossas necessidades. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, ele fala a respeito de Deus, que cuida dele. E ele vai dizer assim: e ele lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava dizendo para os filipenses: Deus cuida de mim, supre as minhas necessidades. E ele diz para os filipenses assim: da mesma forma como Deus cuida de mim, ele também deseja cuidar de vocês e suprir as suas necessidades por meio da gloriosa manifestação de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Muito bem. Mas no texto de Provérbios que a gente viu acima, nós aprendemos a respeito desse suprimento abundante, porque ele diz assim: os seus celeiros transbordarão, os seus lagares serão fartos. Aqui nessa tradução que a gente usou aqui da NVI, diz assim: os seus barris. Ele estava falando a respeito da realidade daquele povo. Aquele povo, eles semeavam, eles colhiam, e todo o fruto da colheita deles era colocado nos celeiros. E ele diz assim: olha, o Senhor vai transbordar os celeiros de vocês. Sabe o que isso quer dizer? Vocês vão ter que construir celeiros maiores. Vocês vão ter que pedir emprestado para alguém do lado e falar assim: será que você pode me emprestar ou me alugar um pedaço do seu celeiro? Por quê? Porque a minha colheita foi tão boa que os meus celeiros não estão sendo suficientes para armazenar tudo. E os lagares eram um lugar onde era guardado o vinho. E ele está dizendo assim: olha, os lagares também não vão dar conta. Os barris não vão dar conta. Ou vocês mandam fazer mais barris, ou vocês vão ter que pedir emprestado para poder colocar. Por quê? Porque Deus deseja transbordar. Mas a gente aprende no início do texto que essa abundância é fruto de uma semente plantada por nós em obediência no solo do coração do nosso Pai. Ela é fruto de um relacionamento com o nosso Pai. Ela não é automática. Às vezes tem pessoas que olham para as outras e dizem assim: o que será que o fulano faz para ele ter uma vida tão próspera? Por que eu não sou próspero como ele? Por que na minha vida as coisas não acontecem como acontece na vida do Beltrano? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é: como fulano se relaciona com Deus? Por que esse transbordar de Deus na vida dele? E certamente Deus vai te dizer o porquê, né? Então nós vamos analisar o texto em duas partes. Aquilo que nós devemos, como nós somos orientados a fazer, a forma como nós devemos nos comportar como nosso Pai, e o que o nosso Pai faz em consequência desse comportamento nosso, frutificando a semente da nossa obediência. Então, o texto começa dizendo, vamos voltar lá, por favor, Provérbios 3. O texto começa dizendo assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos que a sua plantação produz. Então o texto diz: honra o Senhor. Tem uma outra versão que diz assim: com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse texto nos mostra, ele nos ensina a dar. Não ensina? Ele nos ensina a ofertar. Ele nos ensina a trazer os nossos dízimos. Ele fala a respeito das primícias, né? Ele também nos ensina a não reter.
mas tem um verbo principal ali, que não é nem o que diz respeito aos bens e nem o que diz respeito às primícias. É aquele com o qual ele começa. Ele diz assim: honre. Se você tiver que se lembrar de algo nessa noite, a palavra que você vai sair daqui com ela é honra. É nela que nós vamos focar hoje. Sabe por quê? Porque isso é o que importa. A honra. Porque a forma como nós apresentamos algo a Deus, a forma como nós apresentamos, por exemplo, os nossos bens a Deus, tem uma importância muito grande. As pessoas pensam assim: o negócio é dar. O negócio é ofertar. O negócio é entregar o dízimo. Entregou, está tudo bem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: mesmo que for chorando, vai lá e entrega o dízimo. Mesmo que você estiver com raiva, vai lá e entrega o dízimo. Mesmo que você não concorde, vai lá e entregue o dízimo. Será que é assim que funciona? Será que todas as ofertas que foram dadas a Deus foram recebidas por Deus? Será que todos os valores que foram depositados na casa de Deus foram acolhidos por Deus? Será que Deus aceita ofertas de qualquer forma? Eu já estava preocupada, porque na hora que o pastor Vanderlei pegou o microfone, que ele começou a falar, eu falei: não, Senhor, não revela tudo para ele não, senão eu vou pregar o quê? Ele já começou a dar os spoilers lá, falando tudo. Eu falei: não, Senhor, para aí, senão não vai sobrar nada para eu falar. Então, vamos lá. A forma como nós apresentamos os nossos recursos a Deus importa? Quero pedir que os meninos abram para mim 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Esse texto é muito conhecido. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo. Cada um dê, não é isso? Mas ele diz assim: não com pesar. Você já deu alguma coisa por obrigação? E ele diz: nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com. Então, esse texto está dizendo para nós: olha, aquilo que é trazido com tristeza, por obrigação, pode ser recebido no caixa da igreja. Mas Deus não recebe essa oferta, Deus não recebe esse dízimo, Deus não recebe isso que está sendo apresentado a Ele. E eu vou te falar um pouquinho mais, quero que abra para mim Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler muita palavra, tá, gente? Porque a palavra de Deus é que nos orienta, né? Gênesis 4, 4 e 5. Quando a gente pensa que a gente pode trazer, e é apenas trazer e entregar que está tudo bem. Gênesis 4, 4 e 5 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O próximo. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Eu acho esse texto muito sério, porque a forma como nós trazemos as coisas ao Senhor determinam não somente se Ele vai aceitar ou não o que nós estamos trazendo, como determina também se Ele vai nos aceitar ou não. Esse texto nos mostra que não foi apenas a oferta de Abel que foi aceita por Deus.
ele foi aceito por Deus, juntamente com sua oferta. Deus se agradou primeiro dele, da honra que ele manifestou quando ele trouxe ao Senhor a sua oferta. E esse texto também nos mostra que o Senhor rejeitou primeiro Caim e depois a sua oferta. Então, a forma como nós trazemos as coisas ao Senhor podem determinar se somos aceitos ou se somos rejeitados por Deus. Eu quero dizer também que honrar ao Senhor com aquilo que entregamos faz toda a diferença, pois Deus está requerendo de nós a honra e não os bens ou valores em si. Oferta sem honra é abominação ao Senhor. Ela provoca a ira de Deus. Ela provoca o desprezo de Deus. Ela provoca a sentença de Deus. É sério isso, né? Eu tenho pensado muito nisso todas as vezes que eu vou fazer as minhas ofertas a Deus. Todas as vezes que alguém pede algo, coloca uma necessidade no grupo, ou às vezes que alguém pega o microfone e fala a respeito dos dízimos e das ofertas aqui, eu tenho pensado muito a respeito desse assunto. Porque esses textos têm enchido muito o meu coração. E o que é honrar? Porque a gente fala em honra, 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 mas o que é honra? O que esse texto diz que é honra? O que esses textos que a gente leu até agora é honra? Honra é dizer ao Senhor, é demonstrar ao Senhor por meio das nossas atitudes o seguinte: o Senhor é primeiro. O Senhor é o mais importante. Se alguém tiver que passar necessidade, esse alguém serei eu. Se alguém tiver que ficar sem uma parte, que eu fique, Senhor. Mas o Senhor não. Se alguém tiver que perder algo, Senhor, que seja eu. Nunca o Senhor. Se alguém tiver que passar vontade, e se não tiver condição para fazer tudo, Senhor, que eu passe a vontade. Mas o Senhor não. O Senhor tem a primazia. O Senhor tem... Vou dar um exemplo. Já foi no aniversário. Na hora que corta o bolo é igual para todo mundo, não é? O bolo é o mesmo, não é? Mas de quem é a honra naquele evento? De quem ganha o primeiro pedaço. Você vai num ambiente, tem lá 1000 pessoas. E tem um bolo que dá até para 2000, não tem problema. Mas quem que é a pessoa que foi honrada ali naquele evento? Aquele que recebeu o primeiro pedaço. A gente pergunta, para quem é o primeiro pedaço? Aí fica todo mundo lá, será que é para mim? Será que é para mim? Será que é para mim? Fica aquela disputa interna ali para ver quem é o mais importante. É como se você partisse um bolo sempre. E o primeiro pedaço, você oferecesse ele sempre ao Senhor. E vamos dizer que no aniversário tem 200 pessoas. Eu não sei se você já foi aniversário assim, eu já fui em muitos. Irmãos, o bolo é desse tamanho. Tem 200 pessoas. E é muitas vezes como a gente oferecer aquele bolo inteiro e dizer, Senhor, nenhum de nós vai comer. Esse aqui é teu. Esse aqui é em honra ao Senhor. Porque se todos nós tivermos que passar uma necessidade
para que o Senhor receba a honra, é isso o que nós vamos fazer. Então, honrar é dar ao Senhor a melhor parte, a primeira parte, a parte mais importante. Em Gênesis 22, de 1 a 10, quero pedir que vocês leiam comigo esse texto. O texto diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Cuidado com a resposta que você dá para Deus, tá? Quando Deus chamar você e você disser para ele: eis-me aqui, sempre tem algo após esse eis-me aqui. Vamos lá. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Meu Deus! Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. O Senhor pede a Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida. Uma coisa é Deus dizer para você: me ofereça 2 rolinhas, me ofereça uma ovelha, me ofereça um boi. Outra coisa é Deus dizer para você assim: me oferece o seu filho. Será que Deus ia arrumar briga aqui hoje? Se ele dissesse para você assim: me oferece seu filho? Me oferece seu carro? Me oferece a sua casa? Sabe aquelas coisas que são importantes para a gente? Gente, Isaque não era um rapaz qualquer. Isaque era fruto de uma promessa. Isaque era fruto de muitos anos de oração. Sabe aquelas coisas pelas quais a gente luta muito? Aquelas coisas pelas quais a gente trabalha muito? Aquelas coisas que são fruto assim de muito esforço na nossa vida? Que às vezes quem está de fora não tem a menor ideia de quanto tempo você ficou sem dormir, de quantas coisas você ficou sem comprar, de quantas vezes você passou vontade de comer e não comeu porque você precisava juntar aquele dinheiro para adquirir aquela coisa. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que são conseguidas com muito esforço, porque elas podem passar a ocupar um lugar na nossa vida no qual elas não deveriam estar. E todas as vezes que algo ocupa um lugar de honra e tira de Deus essa honra, o Senhor não vai aceitar isso na sua vida, nem na minha. Foi por isso
que ele disse para Abraão: me ofereça o seu filho. Mas o interesse de Deus não estava em Isaque. O interesse de Deus estava em ver como é que Abraão ia tratar aquele assunto. E quando Abraão foi confrontado com aquela idolatria que estava dentro do coração dele, ele removeu aquele ídolo para retornar com o Senhor para o lugar de honra do qual ele não deveria ter saído. E ele colocou aquele menino, aquele rapaz, em cima daquele lugar para poder ser sacrificado. E sabe o que aconteceu? Não sei se você conhece a história, mas quando o altar de honra é restaurado, o Senhor diz para Abraão: pode pegar Isaque e levar de volta. Mas o senhor não tinha pedido, eu já estou aqui com um cutelo, já vou matar o menino, já estou até com a brasa aqui. O Senhor falou: não. Não quero o menino. O menino é meu. Tudo é meu. Eu só precisava que você restaurasse o altar de honra, onde eu sou o primeiro na sua vida. Onde eu sou a parte mais importante na sua vida, né? Então, nada nessa terra é mais importante e mais valioso que o Senhor. A honra foi dada, o Senhor a recebeu, Deus devolveu o bem a Abraão. Ele não queria o bem, ele queria honra. Engraçado que tem um outro personagem que Deus fala com ele o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia é tão interessante, né? Ela mostra os dois opostos, os dois extremos. Abre para mim 1 Samuel 29, capítulo 1, versos 29 e 30. Olha a diferença de comportamento. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 29 e 30. Mas não está no 29 aqui. Ok. 1 Samuel, capítulo 1. Não, aqui está 1. Não é isso que eu quero, não. Alguma dificuldade? 1 Samuel, ok. 1, 29 e 30. Vê se é a segunda. Segunda. Eu anotei a referência errada? Só. Aí tá ruim, hein? Eu que estou escrevendo esse texto aí? Tá. Então, deixa eu contar para você do que se trata. Depois, se vocês puderem achar para mim, fazendo favor, olha nos outros capítulos, fazendo favor. Deus está dizendo para Eli assim: alguém acha para mim, fazendo na referência, eu honro os que me honram. Alguém vai achar aqui, eu vou te contar a história. O Senhor está falando com Eli assim: então, é 2, versículos 29 e 30. 1 Samuel, capítulo 2. (29 e 30). Achou? Então vamos lá. Olha a conversa que Deus está tendo com Eli, que era um sacerdote. Deus diz a Eli o seguinte:
Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor está dizendo para Eli assim: eu determinei que fossem trazidos os dízimos e as ofertas ao templo para o suprimento da minha casa. E você está permitindo que os seus filhos retirem as ofertas, retirem os dízimos e comam uma parte que foi determinada para mim. E ele diz: e você está em silêncio em relação a essa situação. E ele diz para Eli: quando você faz dessa maneira, Eli, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. E ele diz assim: por causa disso, eu tinha prometido que a sua linhagem ia te suceder. Mas hoje, eu estou encerrando essa palavra que eu te dei. Eu estou botando um fim na sua história e na sua descendência. Sabe por quê? Você acha que Deus precisava daquelas ofertas? Você acha que Deus come gordura? Ia ser até bom, né, irmão, se lá no céu tivesse assim, uma picanhazinha. Podia ter só um dedinho assim, não é? De gordura. Deus não come gordura. Deus não... Aqueles animais que eram oferecidos ali, Deus não descia para se alimentar deles. Mas Deus viu que Eli e os seus filhos tinham um coração e uma postura de desonra. E Deus disse assim: aqueles que não me honram são desprezados por mim. Você se lembra que Abraão foi lá para oferecer o filho em sacrifício? E como foi que ele saiu do Monte Moriá? Saiu com o filho vivo. Você sabe como foi que terminou essa conversa aqui? Com os 2 filhos de Eli mortos. Eli perdeu os 2 filhos. Morreram os 2 no mesmo dia. Olha como essa questão é uma questão séria. Como a honra ao Senhor é uma questão séria. E o pastor Vanderlei falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, às vezes eu não vejo o que você põe no solo, mas Deus vê. E aquilo que a gente põe no solo é que vai determinar a colheita da gente. Ninguém estava vendo o que os filhos de Eli faziam. As pessoas apenas iam lá levar as ofertas. Ninguém via. Mas o Senhor viu. O Senhor viu. Muito bem. Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Diferente de Abraão, perdeu os 2 filhos. Em Atos capítulo 5, no versículo de 1 a 11, nos conta a história de Ananias e Safira. Nós pegamos alguns textos do Velho Testamento, vamos pegar do Novo, porque às vezes as pessoas dizem assim: não, o Novo Testamento agora é só a graça. Agora é só a misericórdia, é só o amor. Deus não age da mesma forma. Deus é muito bom, é gentil, é amoroso, e esse juízo não se aplica mais e tal. Nós temos um casal que tinha uma propriedade de grande valor. E esse casal vende essa propriedade.
E eles chegam na igreja e fazem uma entrega do valor desse terreno. E eles dizem assim: estamos trazendo essa oferta em honra ao Senhor. Estamos entregando aqui. Poxa, vamos falar a verdade. Até eu, se fosse pastora lá, falar, alguém chega, vende um terreno, era um terreno numa região muito valorizada naquela época. É como se alguém chegasse aqui com alguns bilhões de reais e trouxesse e entregasse na nossa mão, mesmo que ele tirasse ali uns 2 ou 3 milhões, vamos dizer que ele chegasse aqui com uns 4 ou 5. Poxa, isso faz uma diferença no caixa? Faz diferença no seu caixa? Aqui faz. Faz bastante diferença. Isso fez uma diferença enorme no caixa da igreja. Só tem uma coisa. O Espírito Santo foi até Pedro e falou com Pedro: olha, vocês podem ter até recebido ele aí no caixa, mas essa oferta não foi recebida pelo Senhor. O Senhor rejeitou essa oferta. E o Senhor não rejeitou somente a oferta. O Senhor rejeitou os ofertantes. E o lindo de Deus, né, é que Pedro chama Ananias e dá a ele a oportunidade dele fazer a confissão espontânea dele. Ele diz assim: Ananias, você chegou aqui com uma oferta e tal, né? Você disse que foi um terreno que vocês venderam. É isso mesmo? Mas o coração endurecido e um coração de desonra é também um coração obstinado. É um coração que não se dispõe a obedecer. E Ananias, então, confirma ali aquele valor. Gente, a sentença de Deus, ela foi imediata. Ananias recebeu ali, naquele momento, a sentença de Deus. Pedro falou com ele assim: olha, aí estão os homens que vão levar o seu corpo para a sepultura. E a Bíblia diz que Ananias caiu morto ali naquele lugar. A graça, gente, é mais séria do que a lei. A graça é muito mais forte do que a lei. E Safira teve a mesma oportunidade. E da mesma maneira se comportou em desonra para com Deus. Para com as coisas sagradas, para com a casa de Deus. E ela também recebeu a mesma sentença, né? Por que Deus deseja ser honrado? Não é porque ele tem problema de autoestima, não. A gente gosta de honra, né? A gente gosta que as pessoas elogiem, a gente gosta de presente, não gosta? Todo mundo gosta, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem esse problema. Deus, ele nos ensina honra, porque honra é um princípio. E ele diz assim: se você me honrar, você vai viver o melhor que eu tenho para você. E ele ensina honra em vários aspectos da vida. Por exemplo, se você for lá em Êxodo, você vai ver no capítulo 20, no verso 12, que ele diz assim: honra o seu pai e a sua mãe. Mas por que honrar os pais? Ele diz assim: para que tudo te vá bem e para que você viva muito tempo sobre a terra que o Senhor te deu. Você quer viver muito bem? Você quer viver muitos anos? Honra os seus pais. Era isso que o Senhor estava dizendo. Se você me honrar, os seus celeiros vão transbordar. Você vai ter tanto que você não vai ter nem como guardar. Os seus lagares vão transbordar também. Mas ele diz para Eli: se você me desonrar, a sua vida será mais curta, menos produtiva, menos fértil. Muito bem. Deus não está atrás das nossas finanças, e sim da honra que nós expressamos a Ele quando não deixamos o nosso coração ser capturado pelo amor à riqueza. Eu quero pedir Malaquias capítulo 1, versos 6 a 10.
Malaquias 1, 6 a 10. Olha o Senhor falando com o seu povo. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Vamos até o 10. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Veja que primeiro Deus fala a respeito da pessoa. Depois ele fala a respeito da oferta. Ele falou assim, tenta dar de presente para alguém aquilo que vocês têm me oferecido. Tenta dar para alguém que vocês consideram importante. Tenta chegar com uma oferta diante do governador, como as ofertas que vocês estão me entregando. Vê se ele vai aceitar isso que vocês estão trazendo para mim. Deus é tão preocupado com a honra que ele diz assim, melhor seria que alguém fechasse a porta do templo e impedisse que vocês chegassem com essa oferta. Muito bem. Quero terminar com Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Marcos 14, versos 3 ao 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Esse era um dos textos que eu ia usar. Pode tirar ele daí. Eu anotei errado. Eu quero falar a respeito da viúva pobre. Se vocês encontrarem aí, me faz um favor. Bota o da viúva. Enquanto isso, eu vou te contando a história. A Bíblia diz que teve um dia que Jesus chegou no templo. E sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele sentou em frente à caixa, onde eram depositados os dízimos e as ofertas. Desse jeitinho que está aqui, ó. Chegou, sentou e ficou olhando. E foi a hora da oferta. E o pessoal veio trazer os dízimos e as ofertas. E ele sentadinho ali olhando. Todo mundo que chegava e o dinheiro que ia sendo colocado. E a Bíblia diz que muitas pessoas chegaram, como em todo lugar tem. Os que têm muito dinheiro, os que têm médio, os que têm pouco. Faz parte, né, gente? E alguns chegavam com grandes quantias e botavam aquele envelope bem gordinho ali, né? Outros chegavam com um envelope mais ou menos. Mas diz que uma mulher chamou a atenção dele.
uma senhora, viúva. Só por aí a gente já vê, né? As mulheres não trabalhavam naquela época, não tinham ganho. Se elas não fossem ajudadas por outras pessoas, podiam morrer até de fome. E essa mulher chegou com umas moedas. Gente, eram centavos. Era a quarta parte da moeda de menor valor que tinha no Império Romano naquela época. Vamos dizer que a moeda de menor valor do Império Romano fosse 20 centavos. Ela chegou lá com o equivalente a 5 centavos. Juntando as moedinhas todas que ela tinha, dava equivalente a 5 centavos. E ela colocou naquele gasofilácio. E aquela mulher chamou a atenção de Jesus, a ponto de, depois daquele momento, ele ter uma conversa com os discípulos e falar a respeito daquele assunto. Ele disse assim: de todas as pessoas que trouxeram algo para oferecer a Deus, essa foi a melhor oferta. Sabe por quê, gente? Aquela mulher, ela deu algo que custou para ela. Possivelmente aquilo custou uma refeição para ela. Possivelmente aquilo custou, talvez, o dinheiro que ela tinha para voltar para casa. Sabe o dinheiro do mototáxi? Aí você pensa assim: nossa, mas eu moro lá no alto do Santa Cruz. Aí no momento da sua oferta, você pega o dinheiro do mototáxi e diz assim: Senhor, se alguém tiver que andar a pé, que esse alguém seja eu. Senhor, se alguém tiver que ficar sem jantar, que esse alguém seja eu, mas que eu possa dar ao Senhor algo que me custe. Algo com que eu possa dizer ao Senhor assim: o Senhor é primeiro. Quando eu receber qualquer coisa, eu vou dizer para o Senhor assim: primeiro o Senhor, depois as minhas necessidades. Agora, o mais incrível é que todas as vezes que alguém toma a decisão de se relacionar dessa forma com o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. O Senhor diz assim: eu vou até te provar por um tempo, mas eu vou fazer os seus celeiros transbordarem. E não vai haver falta nos seus lagares, porque eu honro os que me honram. Da mesma forma como você me trata, eu também vou tratar você. O mesmo cuidado, o mesmo zelo que você tem comigo, é o zelo que eu vou ter com você. E quantas vezes nós temos desfrutado do cuidado, do amor, da proteção, do livramento de Deus conosco. Vezes que às vezes a gente nem sabe, mas o Senhor agiu em nosso favor. Nós não poderíamos começar falando a respeito de nada aqui na igreja em relação à finança, sem falar sobre honra. Porque esse é o pilar sobre o qual nós vamos falar sobre outros assuntos aqui. Nós não podemos estimular você a ser um dizimista, a ser um ofertante, apenas para que você receba as bênçãos de Deus, se não houver honra no seu coração. Se você não entender que o Senhor é o primeiro, é para Ele, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Se você não entender que o Senhor tem que ser louvado, glorificado, exaltado com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, e que tudo que nós temos vem dele.
pertence a Ele, é para a glória dEle. Se nós não entendemos isso, nós começamos a pegar essas coisas, inverter o papel delas na nossa vida, começamos a viver em função dessas coisas. E quando a gente pensa que não, o nosso coração está tão distante do Senhor. Então, por isso, o Senhor está nos alertando. O que eu quero de vocês? Eu quero honra. Eu quero honra. O que eu exijo de vocês? Eu exijo um tratamento de honra. E depois a gente conversa sobre o resto. Amém? Então, quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Diante da palavra que você recebeu, você precisa responder algumas perguntas que eu vou te fazer. Não para mim. Você precisa fazer uma análise para o seu próprio bem. Você tem honrado a Deus com seus bens? Você tem honrado a Deus com a sua vida? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus me falou algo muito interessante. Você tem honrado a Deus com o seu tempo? Hoje nós conversávamos com uma pessoa, falávamos sobre isso. Alguns estão alegando que hoje não estão presentes aqui no templo porque estão com algum problema de saúde. Uma dor de cabeça, um mal-estar, uma gripe. Mas amanhã elas estarão trabalhando normalmente. Estarão na escola, estarão fazendo suas atividades normalmente. Você acha mesmo que esse comportamento, ele honra a Deus? Os seus esforços têm honrado a Deus? As coisas pelas quais você tem se esforçado, elas estão assim na mesma medida em que você se esforça pelo reino de Deus? E para com Deus, você tem dado a Ele as primícias da sua renda, como Ele disse ali? Depois a gente vai estudar a respeito de primícias, né? A primeira parte. Você tem separado a primeira parte do bolo para Deus? Você sente que Deus tem recebido você e suas ofertas? Deus tem se agradado de você e das suas ofertas? Você vê o suprimento abundante de Deus nos seus celeiros? Você precisa se arrepender de algo hoje e confessar a Deus pecados que tem cometido em desonra a Ele? Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Hoje é dia de celebração para quem está andando em obediência e de conserto para aqueles que têm um coração quebrantado, estão ouvindo essa palavra e estão dizendo ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E hoje é o dia que o Senhor falou comigo e a minha vida não será mais a mesma. Eu não vou mais andar em desonra ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amém.